Olá, galerinha do oitavo ano, sejam bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para esta aula. Esta é a aula de número 9, onde a gente vai tratar da nossa revisão e avaliação. Então vamos ao conteúdo da nossa aula de revisão. Nesta aula, nós teremos a revisão aqui dos principais conteúdos abordados na unidade de número 1. E antes da gente prosseguir com a nossa revisão, tá? Eu gostaria de destacar um ponto importante aqui com vocês. O primeiro ponto é que todos os conteúdos que nós formos abordar aqui durante essa aula de revisão, ele aparecerá em algum momento, em alguma questão da avaliação de vocês, tá certo? Portanto, vocês precisam prestar atenção, tomar nota daquilo que você achar que é importante, tá? Porque com certeza vocês irão encontrar esse conteúdo na avaliação de vocês. Dito isso, a gente começa a nossa revisão propriamente dita, tá? Bem, nós começamos as aulas desta unidade falando ali da distribuição da população mundial pelo planeta. E aí eu disse para vocês que a distribuição da população mundial pelo nosso planeta, ela não é homogênea, ela não é igual. Isso significa dizer que algumas regiões do nosso planeta, elas irão concentrar um quantitativo populacional maior que outras regiões, tá bom? A gente consegue perceber isso através da população dos continentes. Quando a gente analisa a população dos continentes, a gente vê que alguns continentes concentram mais população e outros continentes menos população. Conseguimos perceber também isso quando a gente vai avaliar o quantitativo populacional dos países. Eu fiz aqui um top 10 dos países mais populosos do mundo para a gente compreender como é a concentração da população em alguns países em específico, certo? A gente vai por etapas e vamos primeiramente tratar dessa questão relacionada à distribuição da população mundial, analisando aqui o quantitativo populacional por continente. Acompanhe comigo. Temos aqui um pequeno gráfico, tá, que retrata aqui a população por continente dentro do nosso planeta, tá? E aí nós temos do continente menos populoso para o mais populoso o seguinte: a Oceania tem um pouco mais de 37 milhões de habitantes, isso representa 0,53% da população mundial, 0,53% da população mundial, só para ficar mais claro, tá? A Europa, ela tem ali um pouco mais de 749 milhões de habitantes, tá? Isso representa ali mais de 10% da população mundial. A América é o terceiro continente mais populoso do mundo, com mais de 934 milhões de habitantes. Isso representa 13,5% da população mundial. E a gente tem a África, que é o segundo continente mais populoso do mundo, onde a gente tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes. Isso representa quase 15% da população mundial, certo? E a Ásia é o continente mais populoso que nós temos, certo? Tem mais de 4 bilhões de habitantes nesse continente e ele detém ali mais da metade da população mundial. Se vocês observarem, se a gente somar a população da Oceania, a população da Europa, a população da América, a população da África, elas não conseguem alcançar a população da Ásia, né? Ou seja, a população asiática corresponde a mais da metade da nossa população, conforme eu já disse aqui para vocês, certo? Dando continuidade, apresento para vocês nesse momento o ranking dos 10 países mais populosos do mundo, tá? Através desse ranking, a gente consegue perceber que a população mundial ali, boa parte dela, se concentra ali em 2 países. Vamos entender como funciona esse pequeno gráfico que eu montei aqui para vocês. Acompanhem comigo. Olha só, temos aqui o ranking dos 10 países mais populosos do mundo, e eu vou começar do menos populoso para do 10º colocado, tá? Para o mais populoso, que é a Índia lá na frente, tá? O México, ele tem mais de 132 milhões de habitantes, é o 10º país mais populoso do mundo. A Rússia tem mais de 146 milhões de habitantes, é o 9º país mais populoso do mundo. Bangladesh, tem um pouco mais de 169 milhões de habitantes.
O Brasil, ele figura aqui na 7ª colocação, tá bom? O Brasil já chegou a ser o 5º país mais populoso do mundo, tá? Contudo, em decorrência das mudanças vivenciadas no nosso crescimento populacional, na redução das taxas de natalidade, das taxas de mortalidade, nesse período de transição demográfica que nós estamos vivendo, deixando de ser um país muito jovem para ser um país mais idoso, a gente tem uma redução no nosso crescimento populacional. Muito provavelmente, daqui a algumas décadas, o Brasil vai sair dessa lista, né, desse top 10, e vai deixar de figurar entre os países mais populosos do mundo, certo? Dando continuidade, a gente segue aqui com a Nigéria, que tem um pouco mais de 220 milhões de habitantes, o Paquistão, que tem mais de 232, quase 233 milhões de habitantes, a Indonésia tem mais de 281 milhões de habitantes, e os Estados Unidos têm mais de 334 milhões de habitantes, e a gente chega nos 2 países mais populosos do mundo. A China, e aí eu destaco para vocês que a China perdeu o posto de país mais populoso do mundo, que ela ostentou ali durante décadas, tá? Hoje, a China fica em 2º lugar, tá certo? Com uma população de 1 bilhão e 425 milhões de habitantes. E a Índia, ela assume a liderança, tá? Com uma população de 1 bilhão e 428 milhões de habitantes. Hoje é o país mais populoso do mundo e, com certeza, essa população da China tende a crescer quando a gente analisa os aspectos demográficos desse país, certo? Ainda tratando da questão da distribuição da população pelo planeta, eu gostaria de apresentar nesse momento para vocês os chamados vazios humanos ou vazios demográficos, tá? Que são regiões do planeta que, por condições naturais em especial, elas não vão concentrar muita população. Terão ali baixa densidade demográfica. Poucas pessoas vivendo ali nessas áreas. Acompanhem comigo. Bem, boa parte desses vazios demográficos, eles estão relacionados ali às questões naturais, certo? Em especial, o clima. Então, a partir dessa imagem aqui dos vazios humanos ou vazios demográficos, como queiram, a gente observa que nessas regiões coloridas destacadas aqui no mapa, a gente tem poucas pessoas vivendo aí e a causa é por conta das questões naturais. Aqui nessas áreas polares, que estão sinalizadas aqui, olha, numa cor, para mim aparece laranja, não sei para vocês, tá bom? A gente tem as temperaturas muito baixas, tá? Então, obviamente, isso dificulta a sobrevivência de populações nessa região. Para vocês terem uma ideia, no inverno, as temperaturas podem chegar a menos 70, menos 80 graus Celsius, tá bom? A gente tem também as regiões de deserto. Mais uma vez, o clima aí interferindo na distribuição da população mundial. Nessa região aqui de deserto, que são essas áreas aqui em verde, tá aparecendo em verde para mim, mas eu estou riscando em cima também, tá bom? Olha só, por conta das altas temperaturas, da escassez de recursos hídricos, a gente tem poucas pessoas vivendo também nessas áreas, tá? As florestas equatoriais, as florestas tropicais, de uma forma geral, sinalizada aqui em vermelho, olha, elas representam áreas também de difícil ocupação, de difícil povoamento, tá bom? Isso porque as florestas tropicais, elas impõem ali uma série de dificuldades no processo de ocupação, quer seja pela questão do acesso, quer seja pela questão, por exemplo, do clima mais hostil, é mais difícil viver nessas áreas de florestas tropicais, tá? É por isso que a região amazônica, por exemplo, aqui no Brasil, ela é considerada um vazio demográfico. Nós temos densidades demográficas aqui na Amazônia, tá? Bem baixa, na Amazônia brasileira, por exemplo, tá? Isso ocorre, obviamente, em decorrência da característica do bioma amazônico em especial, certo? Dando continuidade aos vazios demográficos, a gente vai ver um último ponto que eu quero destacar aqui com vocês, que é a questão das áreas montanhosas. Então, áreas com cadeias montanhosas também serão vazios demográficos. Isso porque o acesso a essas regiões é mais difícil, tá? Viver nessas áreas em função da falta de oxigênio, acaba também sendo um pouco mais difícil, tudo bem? Então, as áreas montanhosas seriam essas áreas aqui em azul, destacada no nosso mapa. Isso significa dizer que a maior parte da população vive nessas áreas que estão aqui na cor cinza. Para mim aparece cinza, tá? Eu vou riscar aqui para vocês observarem. Olha aqui, ó. Então, a maior parte da população mundial vive aqui nessas regiões na cor cinza. Isso mostra que, de fato, a população mundial ela se encontra ali concentrada em regiões específicas do nosso planeta, tá certo? Outro conteúdo abordado durante a nossa aula foi referente à migração, tá bom? E nós tratamos ali
do que é a migração, nós tratamos também de emigração, imigração e migração, tá certo? E nós trabalhamos também os principais tipos de migração de acordo ali com algumas variáveis. E é isso que a gente vai ver nesse momento. Acompanhe comigo. Bem, a gente viu que a gente pode classificar as migrações conforme o espaço, conforme a duração, conforme a tomada de decisão, conforme a relação com a lei. Então, os tipos de migração vão variar de acordo com esses aspectos. Quanto ao espaço, a gente pode considerar dois tipos de migração, externa e interna. E eu vou tratar aqui de países, tá? Então, se você migra de um país para o outro, você está fazendo uma migração externa quanto ao espaço, tá? Então, se você migra dentro de um mesmo país, dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo estado, você está fazendo uma migração interna, tá? A migração também pode variar quanto à duração. Se você for para um país de forma definitiva, para morar, por exemplo, a gente diz que essa migração ela é definitiva. Se você vai fazer um intercâmbio de inglês lá nos Estados Unidos, por exemplo, vai passar 3 meses e vai voltar, essa migração ela é temporária, tá? Temos também a migração quanto à tomada de decisão. Ela pode ser voluntária, eu decidi ir sem nenhuma outra variável ali me forçando a migrar, tá bom? Então a gente chama de migração voluntária. A migração forçada é quando a gente tem um aspecto que vai obrigar a gente a sair do nosso país de origem, do nosso local de origem. Por exemplo, uma guerra, uma catástrofe natural pode levar a gente a ter migrações forçadas, tá? Quanto à lei, ela pode ser legal, e esse legal aqui não é de bacana, tá? De joinha, não. É legal de estar de acordo com as leis do país para onde você vai, certo? E pode ser ilegal quando você tenta entrar em um determinado país de forma clandestina, certo? Então, se você for, se te pegarem por lá, obviamente eles vão te devolver para o teu país de origem. Tudo bem? Ainda nessa pegada dos estudos relacionados ali à população, a gente tratou dos conceitos básicos da demografia. E aí a gente viu o que é demografia e vimos também alguns conceitos importantes que eu vou pontuar aqui com vocês. Vamos começar com a definição do que é a demografia. Acompanhem comigo. A gente pode entender demografia como sendo ali o estudo das populações humanas, tá? Analisando o perfil, a evolução das populações humanas, tanto no tempo como também no espaço, certo? Dando continuidade, a gente vai ver também os conceitos relacionados ali à demografia, tá? E talvez um dos conceitos mais importantes para a gente entender é a questão do crescimento vegetativo ou natural. O que é o crescimento vegetativo natural, professor? A partir dele, a gente analisa se a população está crescendo, se ela está estável ou se a população está diminuindo. E a gente obtém o crescimento vegetativo ou natural subtraindo a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, se eu quero, por exemplo, calcular o crescimento vegetativo, que eu vou chamar de CV, eu vou pegar a taxa de natalidade, que eu vou chamar de TN, e subtrair da taxa de mortalidade, que eu vou chamar de TM, tá? O resultado é o nosso crescimento vegetativo. E aí, como eu falei de taxa de natalidade e mortalidade, eu preciso também definir com vocês o que são essas taxas de natalidade e mortalidade. Bem, a gente entende como taxa de natalidade o número de crianças que nascem anualmente por cada 1.000 habitantes, essa é uma informação importante, tá? Em um determinado período, normalmente um período de 1 ano, certo? E a taxa de mortalidade, ela é parecida, só que ao invés de tratar do número de nascimento, ela vai tratar do número de mortes, tá? Então, basicamente, ela vai verificar o número de mortes registradas por cada 1.000 habitantes dentro de um determinado período, que também normalmente é de 1 ano, certo? Bem, dando continuidade, a gente continua analisando essas questões dos conceitos da demografia, trabalhando agora um outro conceito importante que é relacionado à taxa de fecundidade ou taxa de fertilidade, certo? O que seria, professor, essa taxa de fecundidade ou fertilidade? Tem aqui o conceito bem curtinho para vocês compreenderem, tá? É o número médio de filhos que uma mulher ela teria até o final de sua idade reprodutiva. Normalmente essa idade ela é considerada entre 15 e 49 anos de idade.
Então seria basicamente a média de filhos que cada mulher vai ter dentro da sua idade ali reprodutiva. Tem um gráfico que ilustra aqui essa taxa de fecundidade aqui no Brasil, tá bom? A gente observa que em 60 nós tínhamos uma taxa elevada, 6,28 era a média de filhos que cada mulher tinha ali durante a sua vida reprodutiva. E a gente observa que a partir da década de 70 isso começa a mudar, olha, esses dados começam a cair. O que acontece, professor, ali? Olha, a gente tem na década de 70 o nosso país se urbanizando, é um ponto importante, tá bom? Então, nesse processo de urbanização do nosso país, as pessoas migram para a cidade e acabam tendo ali mais dificuldade de criar os filhos nessa nova área, por exemplo, tá? Na zona urbana, por assim dizer. Outra coisa importante que eu quero destacar para vocês é que as mulheres passaram a ser inseridas no mercado de trabalho, então elas passaram a trabalhar fora de casa. Isso vai, obviamente, diminuir as taxas de fecundidade das mulheres brasileiras, tá? Outro ponto importante é o custo, né, para criar uma criança, em especial no espaço urbano, tá? Por conta de toda a dinâmica que envolve ali a vida nas cidades. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha a redução na nossa taxa de fecundidade aqui no Brasil, que vem caindo e continua a cair, como mostra, por exemplo, o último censo do IBGE, certo? Trabalhamos também o conceito de população absoluta e de população relativa. Então, a gente entende população absoluta e relativa como diferente. A população absoluta, ela está mais ligada ao quantitativo de habitantes de um determinado lugar. Tipo, o Brasil tem, tipo, 212,6 milhões de habitantes. Então, essa seria a nossa população absoluta, tá? Para vocês compreenderem melhor, tanto o conceito de população absoluta como de população relativa, eu tenho aqui os conceitos para a gente tratar. Acompanhem comigo. Bem, a população absoluta, como eu já disse para vocês, ela é ali o número absoluto ali de habitantes de um determinado lugar. Eu falei para vocês da população do Brasil, 212,6 milhões de habitantes. Então, essa seria a nossa população absoluta. A população relativa, ela vai levar em consideração outra variável além da população absoluta, tá bom? Então, basicamente, ela é determinada ali, na maioria dos casos, pela relação entre a população absoluta e a área de um determinado território. E aí a gente pode entender a população absoluta como muito ligada ali à densidade demográfica de um país, que é quando você pega essa população absoluta e divide ali pela área. No caso do nosso país, é de um pouco mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? Vou colocar aqui milhões. Então, fazendo essa divisão aqui, você tem a densidade demográfica, por exemplo, do nosso país, que é de aproximadamente 24,9 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Bem, dando continuidade para a gente entender melhor esse conceito, eu tenho aqui o que seria a população absoluta do Brasil e também o que seria a nossa população relativa, só para vocês compreenderem um pouco mais, certo? Acompanhem comigo. Temos aqui um mapinha do Brasil e temos duas informações referentes à população do Brasil. Primeiro, a população absoluta, 212 milhões e 600 mil habitantes, ou 12,6 milhões de habitantes, tá bom? Aliás, 212 milhões e 600 mil habitantes, ou 212,6 milhões de habitantes, tudo bem? Essa seria a nossa população absoluta, tá? E a população relativa, ela vai ter uma variável a mais que a população absoluta normalmente, tá? Nesse caso, eu trouxe aqui a densidade demográfica do nosso país. Então, eu pego a população absoluta, divido pela área, eu tenho ali a densidade demográfica que a gente pode considerar uma população relativa, por exemplo, no nosso país. No caso do Brasil, de aproximadamente, na realidade, precisamente de 24,9 habitantes para cada quilômetro quadrado, certo? Outro ponto importante, outro conteúdo importante que a gente tem aqui, de respeito a cartogramas. Acompanhem comigo. Olha só, a gente entende cartograma como sendo um tipo específico de mapa que representa o território, indicando ali, de maneira proporcional, os valores de determinado assunto. Então, você vai representar, fazer um mapa, por exemplo, do mundo, de acordo com o valor da população, de acordo com o valor econômico, de acordo com valores relacionados a índice de desenvolvimento humano. Então, os países, eles serão representados, o seu tamanho será definido de acordo com o elemento que você deseja representar ali.
Nesse cartograma, por exemplo, a gente tem ali a população mundial. Então, todo o nosso mapa, a representação dos países aqui, está ligada ao quantitativo populacional. Então, o tamanho de cada país está ligado ali ao número de habitantes. Então, ele leva em consideração o número de habitantes. Percebam aqui que a Índia e a China estão bem grandes, né? Bem maiores do que realmente são. Professor, por que elas estão desse tamanho? Porque, para elaborar esse cartograma aqui, a gente levou em consideração o quantitativo populacional de cada país. E aí, países como China, como Índia, Nigéria, Brasil, Estados Unidos, aparecem ali com um tamanho um pouco maior do que é. Eles aparecem ali mais destacados no nosso mapa. Tudo bem? Outro conteúdo que nós abordamos aqui durante a nossa aula foi em relação aos fluxos migratórios para a região amazônica, de uma forma geral, e especificamente para o estado do Amazonas. Então, ao longo das aulas, a gente compreendeu ali como foi essa dinâmica de migração para a Amazônia. E aqui eu quero destacar com vocês um momento que é a migração para a Amazônia a partir da economia da borracha. Acompanhem comigo. Bem, a gente tem aqui a economia da borracha promovendo um fluxo migratório para a Amazônia. Isso se deu com a Revolução Industrial lá na Inglaterra, que encontrou na floresta aqui brasileira uma importante matéria-prima que era a borracha, que eles precisavam ali para o desenvolvimento da atividade industrial, tá bom? Então, incentivados ali pelo governo, milhares de brasileiros e estrangeiros também decidiram migrar para a região amazônica, tá? E essa migração foi muito forte da região Nordeste para a Amazônia. Para vocês terem uma ideia, entre o período de 1870 e 1900, mais de 300 mil nordestinos migraram para a região amazônica. Então, a gente tem um intenso fluxo migratório para a Amazônia no período da atividade gomífera por aqui, certo? Destaco também para vocês que a gente teve, no início do século XX, um declínio da atividade de extração do látex aqui na Amazônia, e aí a gente perde, essa atividade econômica ela perde força em decorrência de diversos fatores, tanto internos como externos, e ela é retomada, tá? O governo brasileiro, em função de uma conjuntura internacional, tenta retomar essa atividade econômica durante a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu, professor, durante a Segunda Guerra Mundial, que eles acharam importante retomar a economia da borracha? Bem, a Segunda Guerra Mundial impulsionou ali a demanda global por borracha natural, essencial para a produção de produtos bélicos, por exemplo. E aí os Estados Unidos vai entrar em um acordo com o Brasil, através do Acordo de Washington, tá? Onde eles firmaram ali um acordo para aumentar a produção e exportação da borracha, tá? Então, eles criaram ali estratégias para aumentar a produção de borracha aqui na Amazônia. Quando a guerra acabou, tá? Obviamente que esse interesse pela borracha também acaba e ficam ali alguns problemas relacionados, por exemplo, aos impactos sociais, como desmatamento, conflitos com os povos indígenas. Então, a gente tem ali os problemas deixados pelo desenvolvimento da atividade gomífera aqui na região, tá bom? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês nesse momento, diz respeito aos fluxos migratórios para o estado do Amazonas em específico, tá? E a gente viu que nós tivemos correntes migratórias internacionais para cá, para o estado do Amazonas, tá? Para o Brasil de uma forma geral e para o estado do Amazonas mais em específico, tá? É a migração de venezuelanos, também de haitianos e japoneses. A gente vai focar nesse momento, pela importância da nossa revisão, a respeito das características da migração venezuelana para o Brasil. Acompanhem comigo. A gente tem aqui alguns fatores, né, que são considerados repulsivos. São aqueles fatores que vão empurrar a população venezuelana para migrar para outro lugar, certo? Destaco para vocês a crise política e econômica vivenciada lá na Venezuela, que até hoje tem expulsado, né, os venezuelanos do seu território para o território de outros países, como, por exemplo, o Brasil. Beleza? Dando continuidade. A gente tem também o fator atrativo, né? Eles saem de lá e escolhem um lugar. Por que o Brasil? Talvez pela proximidade também que tem entre os dois países, são países ali fronteiriços, né? E também eles acreditam que aqui eles podem ter melhores oportunidades de trabalho, melhor qualidade de vida também, certo? Dando continuidade, a gente observa também que
o estado do Amazonas ele acaba sendo bastante atraente para esses migrantes. E por quê, professor? Porque ele oferece ali oportunidade de trabalho e eu destaco também mais uma questão. A proximidade, né, e a logística para chegar até o estado do Amazonas, ela é melhor do que para chegar, por exemplo, em outros estados do nosso país, certo? Dando continuidade a essas características da migração dos venezuelanos para o Brasil, em especial para o Amazonas, a gente vê que eles vêm para cá buscar serviços como saúde, educação, segurança, alimentos também, né, já que o país vivencia uma crise séria no setor econômico em especial. E apesar dos desafios que eles encontram aqui, que a gente já conhece por ser brasileiro, né, eles acreditam que aqui eles têm uma vida melhor do que a vida lá no país deles, certo? Dando continuidade, a gente observa também que há uma dificuldade de adaptação cultural e às vezes até climática, embora a Venezuela, boa parte do seu território, esteja dentro do bioma amazônico. Então parece muito aqui com o que a gente tem de clima, por exemplo, tá? Eu acredito que o principal desafio realmente seja a barreira idiomática, seja também a questão cultural, certo? Destaco para vocês também que a gente tem ali problemas relacionados também à xenofobia, dentre outros aspectos, que acabam, obviamente, dificultando a permanência dessas populações que migram para o nosso país, né? Então é necessário a gente também ter esse sentimento de empatia, de acolhimento a essa população que chega até aqui. Eu sempre costumo falar que as pessoas não migram, não deixam as suas casas, o seu país de origem, os seus familiares, se elas não tiverem uma forte motivação, né? No caso dos venezuelanos, é a busca por uma vida melhor. Assim como nós brasileiros, nós fazemos quando nós vamos para países como os Estados Unidos, países europeus, a gente vai em busca de uma vida melhor. Então a gente tem que ter esse sentimento de empatia em relação àqueles que chegam até o nosso território, né, que chegam até o nosso país, por exemplo. O Estado também precisa se organizar através de políticas públicas para fazer o acolhimento dessa população que vem até o nosso país, prestando ali assistência médica, psicológica, dentre outros aspectos. Então é importante a gente ter essa sensibilidade, né? Tratar com humanidade os nossos pares, né? Afinal de contas, ser humano, né, perpassa muito pela questão de ter humanidade, de ter empatia, de ter um sentimento de empatia em relação às outras pessoas, certo? Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula de revisão.